Boa tarde a todos. Assim que tivemos a confirmação da gravidade da crise, numa ida do ministro Mandetta, primeiro à Presidência da República e depois ao Congresso Nacional, começamos a fazer as primeiras medidas de ajuste da nossa trajetória. Estávamos concentrados, os senhores se lembram, nas reformas estruturantes. O Brasil já estava começando a reacelerar o crescimento, fomos atingidos pelo vírus e começamos nossos primeiros movimentos infraconstitucionais. O Banco Central do Brasil começou a reduzir os compulsórios, primeiro 135 bilhões, depois mais 60 bilhões, 195 bilhões, e agora, na última semana, focalizando o empréstimo, 40 bilhões, exatamente para manter o fluxo de caixa, a movimentação na economia. A prioridade foi a saúde das pessoas. O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Nós precisamos lançar camadas de proteção justamente para os mais frágeis. Então, à medida que o Banco Central, por um lado, ia pensando em proteção das empresas, nós também, de forma infraconstitucional, lançamos as primeiras medidas. Eram diferimentos de impostos, de um lado, atrasando o recolhimento de FGTS e atrasando o recolhimento do Simples, mas principalmente chamando os mais vulneráveis para lançar uma camada de proteção. Então, nossa primeira medida, do ponto de vista social, foi a antecipação de recursos, benefícios, na verdade, de aposentados e pensionistas, na ordem de 60 bilhões, puxando os recursos, também incluindo o Bolsa Família, colocamos, na verdade são 50 bilhões de reais. Nós antecipamos o 13º de aposentados e pensionistas e incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Então fomos inicialmente, ainda de forma infraconstitucional, antecipando benefícios e aumentando a abrangência da rede social e colocando da rede de proteção social. Então colocamos dentro dos orçamentos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Logo depois tivemos a aprovação da Lei de Calamidade Pública. Essa sim nos dá espaço para começar então as despesas sem observância do resultado primário. E aí pudemos esticar os recursos, ampliar os recursos para os informais. Fizemos o que nós chamamos de o AEI, o auxílio emergencial aos informais, que o nosso cálculo, uma vez estendido também para a Bolsa Família, nós aprovamos R$600 para cada brasileiro que tivesse na informalidade. E, naturalmente, isso foi estendido também para o Bolsa Família durante 3 meses. Isso vale para os informais, isso vale também para o pessoal do Bolsa Família. A regulamentação está aí, pode ser solta a qualquer momento, isso depende agora de trâmites, são trâmites jurídicos e legislativos. Então, nós já temos a licença pelo ministro Alexandre Moraes, queremos agradecer justamente para poder avançar nos gastos. Ao mesmo tempo, tem um problema técnico de liberação de fontes, e aí está se discutindo aí a velocidade com que se pode aprovar uma PEC para dar origem em fontes a essas despesas. Mas, de qualquer forma, do nosso ponto de vista técnico, está tudo pronto, está tudo já aprovado na economia, e agora é um trâmite técnico, um trâmite político e jurídico. Mas nós fizemos o seguinte, só deixando claro isso, é a maior rede de proteção social que já foi estendida. São entre 60 e 80 bilhões de reais para que a saúde, para a defesa da saúde do brasileiro. Então, os informais, os ambulantes, os taxistas, as faxineiras, pessoas que não têm proteção social, nunca precisaram do governo, nunca pediram nada para o governo e, de repente, são atingidas por esse meteoro, são impactadas e lançadas praticamente sem recurso nenhum nesses próximos 2, 3 meses. Então, a ideia de fazer a defesa da saúde
dos brasileiros, nos levou, então, a ampliar esses recursos. Você totalizando, colocando as medidas creditícias, as medidas de diferimento de impostos, são 200 bilhões, 240 bilhões já do Banco Central, são 150 bilhões entre Caixa Econômica Federal e BNDES, então totalizam 400 bilhões. Vem mais 150 bilhões de diferimentos de impostos e antecipação de benefícios para aposentados, pensionistas e a inclusão da Bolsa Família. Então, já chegamos aí a 550 bilhões. Entram agora, então, esses 88 bilhões para estados e municípios, governadores e prefeitos. Fizemos várias reuniões com governadores e prefeitos para ver os pontos frágeis. E isso tudo está sendo injetado também, ou é a proteção da saúde, ou é a proteção do emprego, direto ou indiretamente. Tem mais 50 bilhões agora na medida que também está fabricada, deve sair, pode sair hoje, pode sair amanhã. São esses detalhes técnicos que eu disse que estão faltando, de processamento político ou de processamento jurídico, quando a parte de vista da economia já está tudo pronto. São, então, esses 88 bilhões para governadores e prefeitos, tudo isso dentro daquele espírito que nós defendíamos, do mais Brasil, menos Brasília, é a descentralização. Esses recursos todos já podiam estar na ponta. Essa calamidade pública que chega agora mostra que o protocolo que nós estamos seguindo no Pacto Federativo é o protocolo correto. Nós tínhamos, agora está se criando um comitê de crise, nós tínhamos o Conselho Fiscal da República, exatamente para isso, com o presidente da República, o presidente do TCU, o presidente do Supremo, governadores, presidente da Câmara, presidente do Congresso. Então, esse protocolo que está sendo seguido agora, nós já estávamos esperando, já era um protocolo de emergência fiscal, e a calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal. Então, a descentralização de recursos, o ano passado, por exemplo, nós tínhamos mandado, os estados, os governadores pedem 4 bilhões exatamente para ter o recurso na ponta, saúde, saneamento. Nós tínhamos mandado 3 vezes o plano Candir. Os governadores tinham pedido 4 bilhões, nós tínhamos mandado 12, 11,7 bilhões. Dessa vez nós estamos mandando 88, são 22 planos Candir, exatamente por essa situação emergencial de saúde. E esse dinheiro está entrando sob várias formas. Por exemplo, aprovamos 8 bilhões de transferência fundo a fundo. Desses 88 bilhões foram para governadores. É importante dizer, o grosso disso é tudo para a saúde mesmo. Então, nós estamos mandando diretamente, através do Mandetta, nós botamos 5 bilhões logo no início. Depois mandamos mais 4 bilhões e meio do DPVAT, então são 10 bilhões direto para o Mandetta. Depois os governadores nos pediram 4 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde, para ser transferido diretamente, fundo a fundo, para os fundos municipais, fundos estaduais. Em vez de 4, nós fizemos o dobro, mandamos 8, já estamos com mais 8 liberados, quer dizer, só esperando o Mandetta acionar, quando ele quiser achar que é a hora, a gente manda os recursos. Aprovamos 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, de forma que eles possam também organizar esses recursos na base, na ponta, nas prefeituras e nos estados. Estamos liberando 40 bilhões em empréstimos também para os governadores, por isso que são os 88 bilhões. Então, em resumo, eu queria só dar um depoimento que nós estamos trabalhando muito próximo ao ministro Mandetta e, por exemplo, bloqueamos a exportação de máscaras, equipamentos, os ventiladores pulmonares, como se chama, esses respiradores mecânicos, não é? Tudo isso nós bloqueamos imediatamente, a pedido do Mandetta, 2, 3 semanas atrás, as exportações. Reduzimos a 0 as alíquotas de importações em mais de 100 produtos médicos hospitalares. Então, estamos trazendo tudo que for possível para ajudar a proteger a saúde do brasileiro e, ao mesmo tempo, impedimos todas as exportações desses mesmos produtos. Então, eu queria dar um depoimento aqui de que o Mandetta está administrando essa primeira onda, não é? São 2 ondas. O presidente tem chamado a atenção também para o perigo da segunda onda, quer dizer, essa primeira onda é uma onda de saúde, ela já invadiu o Brasil. O Mandetta está com um plano de combate bastante bem definido. Nós estamos já lançando esses recursos, quando nós somamos, nós já chegamos
a 2,6% do PIB nesse orçamento de guerra, quer dizer, no que se chamou de orçamento de guerra e que eu chamo de medidas emergenciais. Nós já chegamos a 2,6% do PIB em medidas emergenciais, que já tínhamos um déficit estrutural de 2,6%, já estamos em 5,2% déficit global e vamos subir, vamos continuar subindo, porque a instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás. Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. Então, eu quero deixar claro que, do ponto de vista de crédito, empurrando o crédito para justamente manter o fluxo da economia, para manter funcionando, de um ponto, estamos trabalhando muito próximos também à ministra Tereza, conversamos sempre, ela está garantindo que essa safra agrícola chegue às cidades, o ministro Tarcísio também articulando os transportes, né, para manter o abastecimento, e nós liberando os recursos que sejam necessários para toda essa organização econômica não entrar em estresse. Então, eu diria que nós temos aí uns 250 mais 150 são 500, são 400, mas nós já passamos de 700 bilhões, nós já estamos em 750 bilhões mais ou menos, o dinheiro mobilizado para receber essa primeira onda, esse impacto sobre a saúde. Uma parte são empréstimos, uma parte são redesconto, liberação de recursos, uma parte de empréstimo para empresas, programas de manutenção de emprego, são esses 50 bilhões que estão para sair a qualquer momento. Entre 60 e 80 bilhões, que são os R$600, para os informais extensivos ao Bolsa Família, e mais 50 bilhões para complementação salarial para manutenção de emprego. Então, além das medidas creditícias, empréstimo para as empresas manterem o capital de giro, não é porque as vendas caíram, as vendas estão caindo muito fortemente. Então, você tem que manter o capital de giro das empresas. Então, nós flexibilizamos esses empréstimos, esses recursos, por um lado, mas estamos condicionando isso à manutenção de emprego do outro lado. Então, estamos também acompanhando com medidas de suplementação salarial e de manutenção de renda durante esse período de calamidade para os 38 milhões de brasileiros informais. Então, eu acabo por aqui dizendo que nós já chegamos aí a 750 bilhões de fluxo. Do ponto de vista de déficit primário, nós estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de R$600 que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. Os americanos estão dando lá uma ajuda de $1.200. Em relação à renda per capita de cada país, é da mesma magnitude, da mesma ordem de magnitude. Então, eu queria dizer que vale o que o presidente disse. Queremos agradecer, primeiro, também ao ministro Alexandre Moraes, que nos deu essa capacidade de agir mais rápido agora, e também ao Congresso, que está nos ajudando, justamente com uma PEC que está vindo por aí, para regulamentar e regularizar todos esses atos que nós estamos já podendo avançar graças ao Supremo. Então, o Supremo nos deu cobertura para nós avançarmos e nós esperamos essa ratificação brevemente pelo Congresso. Eu fico por aqui. Muito obrigado, ministro. O ministro Moro, por favor. Boa tarde a todos. A questão especificamente tratada pela minha pasta diz respeito à segurança pública. Uma das ações centrais tem se dirigido ao sistema prisional. Nós temos no sistema prisional cerca de 752 mil presos, mais quase 15 mil em delegacias, cerca de 7.344 profissionais de saúde, atuando em 1.412 unidades prisionais, e aproximadamente 84 mil servidores prisionais. Desde o início em que surgiu esse agravamento do quadro relacionado à pandemia, foram tomadas uma série de medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus do sistema prisional. Nós suspendemos as visitas no Sistema Prisional Federal em 15 de março.
editamos uma série de recomendações conjuntas até com o Ministério da Saúde, orientações de procedimentos, recomendações e medidas que poderiam minorar ou dificultar a disseminação do coronavírus no sistema prisional. Parte delas envolve, infelizmente, algumas restrições aos direitos que os presos tinham, como a própria suspensão de visitas. Nós fizemos isso no sistema federal. Nos sistemas estaduais, de 28 estados, 27 adotaram suspensão total. Um dos estados, ainda a suspensão é meramente parcial. E nós estamos recomendando, juntamente com essas restrições, que não são lá muito diferentes das restrições que os cidadãos brasileiros, em geral, estão também sendo submetidos, né? Que hajam aumento de algumas regalias, como, por exemplo, incremento do tempo de banho de sol, o que também acaba sendo uma medida profilática contra doenças respiratórias no âmbito do sistema prisional. Nós abrimos no DEPEN uma licitação de 49 milhões de reais para a aquisição de EPIs. Esses EPIs destinados não só ao sistema prisional federal, mas igualmente aos estaduais. Montamos painéis de monitoramento com todas as medidas e com todos os casos de suspeita e de quando surgirem infectados no sistema prisional. Liberamos a utilização dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Esses recursos foram transferidos no final do ano passado aos estados, mas eles foram transferidos com uma vinculação específica. Nós flexibilizamos a utilização para que eles fossem utilizados no combate ao coronavírus no âmbito dos presídios, o que significa principalmente a intensificação de medidas de higienização e atendimento à saúde. Nós negociamos, no bom sentido aqui com o Ministério da Saúde, a antecipação da vacinação da H1N1 e da gripe comum dentro dos presídios, tanto para os agentes penitenciários como para os presos. Por hora está ajustado que seria na terceira etapa da vacinação, não é? Há aí conversas para tentarmos antecipar um pouco mais, se for possível, ótimo. Nós sabemos aí que a saúde sabe bem definir as prioridades necessárias nesse âmbito. Só para complementar o ministro Moro, como seria educação e como as aulas estão todas suspensas, então a gente vai passar para a segurança e para os caminhoneiros. Então a gente já deve anunciar isso em breve a pedido do ministro Moro. Então uma boa notícia, já ganhei o meu dia aqui da minha coletiva, né, com essa excelente notícia. O que eu queria dizer é importante, não existe nenhum motivo para um temor infundado em relação ao sistema penitenciário. Não existe um caso registrado de infectado dentro do sistema penitenciário. Eu recebi a notícia hoje de um preso em Bagé que teria supostamente testado positivo, mas se esse fato se confirmar ou não, ainda estava sujeito lá à confirmação. Era um preso que estava em prisão domiciliar e teria sido infectado após ter sido hospitalizado, ou seja, não aconteceu dentro do ambiente do cárcere. O que nós temos visto no mundo inteiro é que o número de infectados dentro do sistema prisional é muito pequeno. Os dados que eu tenho aqui, que foram colhidos de fontes oficiais, são no sentido de que na China houve 800 presos infectados, numa população prisional de 1,7 milhão, ou seja, 0,047% dos infectados. Na Itália, apesar de toda a expansão da pandemia, que é o que mais nos assusta, há um registro de 10 infectados entre mais de 60 mil presos. O único registro até o momento que conhecido por nós de óbito no sistema prisional por conta do coronavírus vem da França, e é um óbito apenas. Ou seja, há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação à epidemia do coronavírus pela própria condição dos presos
de estarem mais isolados da sociedade. Por isso, daí a necessidade de medidas que evitem, né, risco de contaminação dos presos, como a própria suspensão de visitas. Evidentemente, se as circunstâncias mudarem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como a administração dos presídios estaduais, vai ser sensível a uma mudança das circunstâncias. Mas não há nenhuma razão para uma antecipação de uma disseminação, de um risco de disseminação nas penitenciárias sem que o fato se concretize, porque as medidas preventivas possíveis estão sendo tomadas. Digo isso porque existe, né, uma movimentação também no sentido de que a medida cabível seria uma soltura generalizada dos presos. Não existe nenhum óbice da parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública de que solturas pontuais sejam realizadas, relacionadas principalmente a presos que estavam em regime de semiliberdade, desde que não ofereçam riscos maiores à segurança e, igualmente, grupos de risco. O CNJ editou uma recomendação, a recomendação 62, nessa linha, que se tiver uma aplicação individualizada e pormenorizada, não existe nenhum problema. Agora, o que se tem que tomar um certo cuidado é com a soltura de presos que possam oferecer um risco à população, como, por exemplo, membros do crime organizado. E, infelizmente, pontualmente, nós temos ouvido algumas notícias nesse sentido. E tudo que nós não precisamos é aliar uma epidemia, né, na saúde, os problemas da economia, com uma crise de segurança. Então, é necessário, e fica aqui humildemente a minha sugestão, que essas solturas sejam bastante ponderadas, né, pelos magistrados, pelos advogados, pelo Ministério Público. Aqui não vai nenhum juízo de censura, mas a necessidade de se evitar que a população fique excessivamente vulnerada. Medidas que foram tomadas no curso desse tempo, desde o início da epidemia, já participei de outras coletivas, de outras entrevistas, eu acho que não vem ao caso aqui de repetir todas, quis focar no sistema prisional, já que é uma preocupação, e algumas medidas mais recentes que tomam a liberdade aqui de mencionar. Nós editamos uma portaria a pedido do Ministério da Saúde, autorizando que a Força Nacional de Segurança Pública atue em conjunto com o Ministério da Saúde na segurança, no auxílio de ações de agentes da saúde, seja realizando escoltas de medicamentos, seja realizando escoltas, guardas de locais estratégicos, seja promovendo ações sanitárias. As ações que vão ser tomadas pela Força Nacional de Segurança Pública vão ser discutidas e planejadas em detalhes com o próprio Ministério da Saúde. Mas foi uma medida que nós entendemos oportuna e necessária, até para deixar também a Força Nacional preparada para uma intervenção, se essa intervenção for necessária, uma intervenção mais relacionada à segurança pública. Eu recebo muitos questionamentos sobre risco de saques no país. O que eu tenho visto é que não existe uma crise de abastecimento e não existe nada concreto, colhido, relacionado à iminência de qualquer movimento de saques, certo? Claro que essa crise gera uma série de ansiedades, mas é absolutamente inapropriado, a meu ver, nós ficarmos antecipando caos que não deve acontecer, né? Ao contrário, o governo está agindo em união, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, e essas questões estão sendo todas resolvidas e solucionadas, né? Não existe motivo aí para receios infundados, já que as medidas estão sendo tomadas. Nessa mesma linha, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal têm prestado, foram colocadas à disposição, né, do Ministério da Saúde, igualmente, para ajudar no que for possível. Claro que não é essa a função básica delas, depende de uma readaptação, mas, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tem auxiliado no transporte dessas cargas de medicamento, facilitando que haja uma condução delas
de uma maneira mais rápida pelas nossas estradas, além de eliminar eventuais riscos para essas cargas que, no contexto, se tornam extremamente valiosas. Igualmente, como medida tomada hoje, nós, em comum acordo, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, a Casa Civil e Ministério da Justiça, nós estamos prorrogando o fechamento da fronteira com a Venezuela, exclusivamente igualmente por razões sanitárias, e essas medidas que foram tomadas desde o dia 17 de março, relacionado ao fechamento das fronteiras, tanto terrestres, como aérea, como portuárias, são medidas sujeitas a provável prorrogação, a depender da dinâmica do desenvolvimento da epidemia, certo? Então, hoje nós temos as fronteiras, tanto aérea como portuária, como terrestre, fechada a entrada de estrangeiros, salvo em raras situações, como, por exemplo, o estrangeiro com filhos brasileiros, casos de reunião familiar, ou casos que atendam aí ao interesse público brasileiro. Nós optamos inicialmente não fechar para todas as nacionalidades, tá? Esse foi o caso da portaria do fechamento das aéreas, levando em consideração vários fatores, como o número de infectados em cada país. E, posteriormente, nós verificamos que houve um avanço da epidemia e nós fechamos para todos os países. Não cogitamos, de nenhuma maneira, fechar as fronteiras para o retorno de brasileiros, como foi feito por alguns outros países. Nessa linha, comungo da frase utilizada aqui pelo ministro Paulo Guedes, que nenhum brasileiro pode ser deixado para trás. E a contingência dele ter sido surpreendido pela epidemia num país estrangeiro não o faz menos brasileiro ou menos necessitado do nosso apoio. Então, além dele permitir a sua vinda, o governo federal tem promovido, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Turismo, e igualmente as Forças Armadas, têm promovido ações ativas para resgate de brasileiros no exterior. Enfim, essas são algumas informações que eu trouxe aqui, achei relevante tratar nessa coletiva, sem prejuízo do que já falei no passado e sem prejuízo do que vou falar nos dias posteriores. Obrigado. Obrigado, ministro Moro. Antes de eu passar a palavra ao ministro Mandetta para as colocações dele, uma notícia que eu não sei se todos os senhores já tomaram conhecimento, em comum acordo com a indústria farmacêutica, foi conversado também entre os ministros, né? O aumento que estava previsto, previsto por lei para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. E daqui a 60 dias será reavaliado novamente. Tá? Muito obrigado, ministro Mandetta, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Paulo Guedes, ministro Moro, ministro Braga Neto. Vamos lá, hoje a gente vai passando por essa modelagem de fazer todas as análises dos 30 dias e colocamos de uma maneira muito clara para todos os nossos pares, tanto no Conselho Nacional de Secretários Estaduais, no CONAS, quanto no CONASEMS, e quanto iniciamos as discussões todas com as nossas academias, como sempre dissemos, vamos pautar pela ciência, pelo que é correto. Iniciamos a avaliação de, olha, estamos aqui e conseguimos chegar até aqui. Quais são nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos que precisamos andar, acelerar. Com isso, a gente construiu o mapa de condicionantes que a gente precisa para pensar em qualquer tipo de movimentação adicional. Nós precisamos garantir que a regularidade de equipamentos de proteção individual seja confirmada. Lembramos que até 14 dias atrás a China estava fechada. As fábricas começaram a aceitar pedidos nesses últimos 10 dias. Nós competimos com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo inteiro. Ontem à noite, nós conseguimos fechar o contrato de 300 milhões de unidades de EPIs, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar.
aquelas pessoas que fizeram a venda. Para isso, nós vamos ter que montar uma operação de logística que está a cargo do ministro Tarcísio, 200 milhões com as outras 100 que nós já temos. São 300 milhões. Tem 100 que nós temos para entregar e mais 200 que nós vamos buscar. Que o ministro Tarcísio vai organizar, inclusive, com a possibilidade de mandarmos aviões até a China para poder pegar isso em grandes cargueiros para poder trazer. Então, isso é uma condicionante, porque se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós, se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. Então, isso é um elemento que a gente chama elemento de barreira, enquanto a gente não tiver. Segundo ponto é a própria questão de ventiladores e respiradores. A gente está muito próximo de anunciar uma solução que vai ser uma solução muito robusta. O Brasil vai ter uma solução muito boa para essa situação, mas ela ainda precisa amadurecer para a gente poder chegar e falar: temos uma solução que seja uma solução mais robusta. Mas estamos caminhando. Então, cada uma dessas situações, a gente na saúde graduou em grau de 1 a 5 em que pé que nós estamos. Hoje, por exemplo, a gente anuncia a telemedicina instalada, o telesuporte instalado, a grande ferramenta que nós vamos utilizar, que é, ao invés de o mundo inteiro trabalha muito, vamos fazer o teste para a gente, depois que faz o teste, ver aonde que a pessoa foi para monitorar. A gente quer fazer a gente fez um algoritmo com disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, num grande big data, que a gente vem trabalhando nisso nos últimos 20 dias, para que o conjunto dessas informações a gente antecipe quem é risco, quem é que tem contato com quem, aonde está, qual é o nome, e isso deve ser uma grande ferramenta de gestão de pessoas para a gente falar de mobilidade social, não só Brasil, não só Estado, não só cidade, mas a gente pode chegar ao ponto de chegar em o que a gente tem chamado de zonas quentes. Dá um exemplo bem aberto, por exemplo, Brasília, a gente estava com os casos só aqui no plano piloto, Lago Sul, quando chegou, aí a gente vai vendo para onde que ele dispersa. Vamos supor que ele disperse mais para o lado de, sei lá, de Águas Lindas. A gente vai ter como pegar, pode trabalhar mais focado. Enfim, nós vamos ter que fazer um grande trabalho de bioestatística e de modelagem social para a gente falar de demanda social. A gente precisa também algumas condicionantes de transporte público, enfim, algumas coisas que a gente começa a colocar. Essas condicionantes nós temos que superar. Assim que a gente estiver com cada setor, que muitas delas não são do Ministério da Saúde, muitas estão em outros ministérios, como é o caso do Ministério da Justiça, com o ministro Moro, que tem toda essa questão que ele abordou de saúde prisional. Nós temos, por exemplo, lá no Ministério da Saúde Indígena, mas nós temos a FUNAI, que nós temos que fazer todo um trabalho específico, e aonde que nós temos maior necessidade de ser multissetoriais, num plano de manejo social. Aí é que entra o pessoal da economia. O recurso lá dos R$60 está na mão do cidadão, ele está com esse apropriado o caminho. A gente tem o plano de mínimo de como chegar com algum material de higiene, de algum material de condições para que eles possam enfrentar, mesmo dentro dessa situação de exclusão social, mas o que a gente puder tirar de idosos, tirar de vulneráveis, as populações de rua. Nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas que não têm endereço, mas que são vidas e que podem bater dentro dos hospitais com necessidade de que a gente faça o atendimento, e faremos independentemente de classe social. O SUS é um sistema universal e que faz a conta sempre para todos os brasileiros. Então, essas são as principais
medidas que a gente está andando, e hoje a gente dispara as ligações, então não se espantem se vocês receberem a ligação, é uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar, ela começa a dizer, posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas, é um sistema com inteligência artificial e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. Os kits, o teste rápido, como a gente fala, voltamos a dizer, esse teste é feito somente após o 7º dia da convalescença. Então, muita da gente vai falar assim, mas depois que eu já peguei a gripe, e eu estou com a gripe, eu vou ficar em casa 7 dias para depois fazer o teste para saber se é ou não é? É, porque muita gente é induzido a achar que o teste rápido é um teste que você vai ali na esquina, põe uma gota e fala, tenho ou não tenho. Ele serve para marcar o anticorpo, ou que você já teve no passado, ou seja, se você já teve, então você tem imunidade, o que é muito bom, lembrando que uma parcela enorme da população vai ganhar essa imunidade de grátis, não vai ter nem sintoma, mas infelizmente são eles os que mais transmitem, por isso a questão das crianças, a questão dos adolescentes, a questão de preservar os idosos, né? Mas esse teste rápido vai servir para a gente saber como é que está o efeito que a gente chama rebanho, né? E isso vai ajudar muito. Esse teste tem que estar na mão de todas as empresas na hora de fazer qualquer tipo de dinâmica social. Por enquanto, é manter as ordens, as orientações das secretarias estaduais, dos governos estaduais, mantenham, porque nós estamos nos preparando, a luta é grande, é uma luta de fôlego, nós vamos ter que ter muita resiliência, muita paciência, né, para a gente poder sair à frente dela. Eu tenho visto aqui hoje, já vi aqui na mídia o aumento do número de casos. Eu quero chamar a atenção uma coisa que desde o começo tem me chamado a atenção. São Paulo, com uma letalidade de 136 casos de óbito, sendo 79 no mesmo hospital, no Santa Maggiore. Ali é um fenômeno, porque um determinado empresário, ele entendeu que ele deveria fazer um plano de saúde só para pessoas idosas. E ele achou que se ele fizesse um hospital para idoso, um consultório para idoso, ele conseguiria ajustar o custo do plano de saúde. Então, como os idosos compram muito plano de saúde, ele pôs um preço mais baixo, ele fez uma carteira de plano de saúde muito idosa. E o hospital dele inteirinho são de idosos convalescentes. E eles não fizeram, provavelmente, enfim, entrou o coronavírus dentro de um hospital só de idosos e você tem hoje ali dentro um ponto que a gente chama um ponto fora da curva. A gente tem um ponto fora da curva, é um local concentrado com centenas de pacientes idosos em diferentes graus de imunossupressão, num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital não conseguiu segurar a transmissão ali dentro, e eles têm ali dentro hoje um ponto extremamente grave naquele hospital. A outra notícia notícia boa, que hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Denizar Viana, comunicou que o primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter, são vários estudos que estão andando aí, mundo afora.
a gente começa agora, coloquei para o ministro Braga Neto, a questão de máscaras tecido, que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido. Já conversei com a indústria têxtil, agora vai vir uma grande articulação para que essa máscara não tecido, que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia, ela serve perfeitamente bem. Principalmente eu vejo aqui muitas câmeras, muitos profissionais de imprensa aqui, principalmente pessoal que fica muito próximo um do outro, por causa do pessoal da Câmara, que ela tem uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, manter um padrão social equilibrado em relação a essas questões. Acho que as notícias principais do Ministério da Saúde são essas, e na hora que a gente concluir aqui, como sempre, a gente vai passar ali o boletim diário, colocando estado por estado, número de óbitos, etc., e a gente coloca à disposição aí de todos vocês. Muito obrigado, ministro Mandetta. Vamos abrir para as perguntas. O primeiro repórter a perguntar é o Gustavo Maia, jornal O Globo. Boa tarde, ministros. Primeiro, para o ministro Mandetta, eu queria saber, no entendimento do senhor, qual é a orientação da OMS hoje? Que houve alguma confusão sobre interpretações sobre isso, né? É voltar ao trabalho agora ou manter isolamento providenciando a proteção econômica para quem não pode trabalhar? E aproveitando a presença dos outros ministros, eu queria saber também a opinião dos senhores sobre a necessidade da manutenção do isolamento nesse momento. Se é preciso continuar com o isolamento, seguindo o que o Ministério da Saúde está preconizando. Não, o que eu entendi da posição lá da Organização Mundial da Saúde, naquele trecho que ele fala, é que há sim que se fazer considerações sobre a parte de dinâmica social, mas sem abrir mão, em momento nenhum, da ciência que você tenha no seu espaço. Se para um ministro da Saúde do Brasil olhar um país que fala a mesma língua, que nós temos todos os indicadores nossos, nós conhecemos a Rocinha, nós conhecemos Paraisópolis, nós conhecemos nossos pontos fortes e os nossos pontos frágeis. Se o Brasil não faz uma receita de bolo do Amapá ao Rio Grande do Sul, se a gente não faz isso, imagina uma Organização Mundial da Saúde fazer uma receita de bolo para o mundo. O que ele faz são considerações. Acho que isso muito forçado pelaquela situação da Índia, aquela situação da África. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho e enquanto nós não somos também um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente. Ora, vocês viram os números aqui do ministro Guedes. Falamos de quantos bilhões de reforço para as pessoas aqui hoje, ministro Guedes? Mais de... São injeção de recursos. Entre tudo? Injeção, entre tudo, nós estamos falando aí de 750 bilhões de reais. Bilhões? Agora, se você disser de sustentação dos mais frágeis, estamos falando aí de 150, quase 200 bilhões. Que é uma das maiores alocações proporcionais do mundo. Se vocês olharem, ministro Roberto Campos, isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me desesperar, eu posso. Agora, nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele. E vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer
qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias. E a academia aqui, eu trabalho com Fiocruz, eu trabalho com a USP, eu trabalho com as universidades federais, eu trabalho com um comitê de especialistas em saúde, ad hoc, absolutamente fantástico. Então, estão todos eles debruçados em cima das determinantes sociais em saúde, e é em cima delas que nós vamos trabalhar. Nós sempre dissemos que estanque absoluto o tempo todo não é bom para a saúde, não é bom para ninguém. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E, no momento, nós vamos fazer, sim, o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados, entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Eu acho que nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto. Vamos passar na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto com os números que a gente vai passar e vai chegar a um porto seguro. Próxima pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Os ministros concordam plenamente com a posição do ministro Mandetta. Olá, boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro Paulo Guedes. Eu queria que o senhor comentasse a pesquisa do IBGE, né, que mostrou, com dados da PNAD, que mostrou que em fevereiro, antes, portanto, do início da pandemia aqui no Brasil, houve um aumento do desemprego de 11,2 para 11,6, atingindo 12,3 milhões de brasileiros. O Ministério da Economia já tem alguma estimativa de que nível o desemprego pode chegar durante essa crise? E queria também que o ministro Mandetta comentasse a proposta da Confederação Nacional da Indústria de retomar o trabalho de 9 milhões de trabalhadores, um isolamento vertical, fazendo os testes rápidos a cada 15 dias. Obrigado. O desemprego no Brasil é um fenômeno de massa há décadas. Eu, durante a campanha, falei isso, no início do nosso governo falei isso. Há 40 milhões de brasileiros sem carteira de trabalho. Ou seja, estão fora do mercado de trabalho formal. São pessoas que estão na informalidade, justamente por isso nós fizemos essa medida agora, para atingir esses 38 milhões de brasileiros informais. E o Brasil ignorou isso. Então, fica publicando estatística que o desemprego é 10%, é 15%, é 10%, é 12%, quando está alto, e 6%, 7%, 8% quando está baixo. Copiando justamente técnicas que são muito boas, que são usadas lá fora, onde você pergunta para a pessoa, você está procurando emprego? Olha, se você perguntar para um rapaz que é informal, vende bala no trânsito, há 2 anos, você pergunta para ele, você está procurando emprego? Ele diz não, ele não entra na conta de desempregados, ele não está procurando emprego, então ele não é um desempregado tecnicamente, ele está em desalento, ou ele está... Então, o grande problema brasileiro é exatamente isso. Nós criamos um sistema trabalhista e previdenciário com encargos que são armas de destruição em massa de empregos. Jogamos 40 milhões de brasileiros na informalidade. Essas pessoas não têm capital, tecnologia, a produtividade é mais baixa. E nós ficamos, então, examinando essas mudanças ali na margem, né? Quando subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Então, por exemplo, comentar que em um mês de janeiro se subiu ou se caiu, eu prefiro dizer o seguinte, em janeiro nós tivemos a maior arrecadação da história do Brasil. Em fevereiro, nós tivemos a 2ª maior arrecadação da história em fevereiro, porque no ano anterior nós tínhamos vendido algumas estatais e tínhamos recebido impostos elevados. E o nosso secretário da Receita disse que até 15 de março desse ano,
nós estávamos com as receitas crescendo 20% acima do previsto. E a previsão era em cima de um crescimento de 2,4%, ou seja, a economia brasileira estava realmente decolando. Então, entre um dado do IBGE de um mês, sazonal, porque em dezembro todo mundo contrata muita gente pelas vendas, e em janeiro justamente você reduz e desemprega as pessoas que você contratou para ajudar nas vendas de dezembro. Entre um dado sazonal e o fenômeno maior, que é o seguinte: o Brasil tem desemprego em massa há muito tempo. Esse desemprego se agravou bastante nas últimas 2 ou 3 administrações de governos que pioraram a situação. Nós estávamos começando a fazer o país decolar. A taxa de crescimento no primeiro trimestre do ano passado era 0,7%, porque houve Brumadinho e houve o colapso da Argentina. No segundo trimestre estavam crescendo a 0,9%, no terceiro a 1,1%, no último trimestre estávamos a 1,7%, e segundo a proxy da Receita, nós já estávamos crescendo acima de 2%. Essa é a fotografia daquele momento em que nós fomos atingidos pelo coronavírus. Então, o que eu acho é que agora nós somos atingidos por essa onda é da maior gravidade, quer dizer, daí o nosso estado de calamidade pública. Nós estamos sob a orientação agora do ministro Mandetta, então estamos em isolamento oficialmente, porém é perfeitamente válido que o presidente dê um alerta e diga: olha, nós estamos vendo essa onda chegando aqui, agora, olhando por cima, nós vemos uma onda que pode ser também enorme e pode ser realmente desesperadora, principalmente para os mais frágeis, justamente os mais pobres. Daí nós lançamos essa camada de proteção aos informais. 38 milhões de brasileiros, que do dia para a noite, gente que nunca precisou de nada do governo, nunca precisou, gente que, ambulantes, faxineiras, gente simples, de repente é jogada no desespero. Então, nós tínhamos que lançar essa camada de proteção para essa população. Eles têm que saber que o Brasil vai estar com eles, o governo está com eles, nós não vamos deixar ninguém para trás. Faço questão de repetir, as medidas emergenciais destinadas justamente à saúde e às pessoas já estão em 200 bilhões de reais e podem subir. O ministro Mandetta sabe que tem o nosso apoio, elas podem subir. Os governadores e prefeitos, nós temos conversado, elas podem subir, podem contar conosco, não é? Nós temos que fazer um cinturão de proteção, principalmente nas principais capitais também, como disse o ministro Mandetta, é onde as aglomerações estão, né? Rio de Janeiro, São Paulo, você tem aí 2, 3, 4 capitais que, de repente, formam 50% da população brasileira. E é justamente o foco onde a defesa é mais frágil. Então, nós estamos atentos, estamos sob essa orientação, mas sabemos que o alerta do presidente também é válido. O alerta do presidente é o seguinte: olha, vamos manter as linhas de suprimentos, vamos manter os alimentos, vamos manter as rotas de transporte abertas, porque senão isso pode ser uma tragédia agravada. Se nós deixarmos a essa primeira onda que se abate sobre nós, que é o problema da saúde, nós deixarmos se abater também uma depressão econômica, o problema vai ser mais sério. Então, nós temos que ter justamente esse equilíbrio aí entre 1 mês, 2 meses, 3 meses, que o Mandetta ache que é necessário o isolamento, e o que a economia aguenta também, né? A economia, quanto tempo ela aguenta? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Essa sensibilidade nós temos que ter, estamos acompanhando, nós estamos conversando, estamos em contato com 190 associações de empresas, além de conversa com 5 mil prefeitos, nas associações de prefeitos, Frente Municipal, Confederação Municipal de Prefeitos, conversamos com todos eles, estamos vendo os problemas, e estamos monitorando também a situação econômica, sabendo o que acontece. Enquanto a economia estiver respirando, oxigenando, a gente vai olhando, furando essa primeira onda, mas já de olho na segunda, que nós vamos ter que furar ali à frente também. Bom, a economia são organismos vivos, da mesma forma que o ministro Mandetta, com as ciências médicas, não consegue dizer se o isolamento, no caso brasileiro, é de 1 mês, é de 2, ele não consegue dizer isso, porque é um organismo vivo. Os organismos vivos não têm essa regularidade, que são átomos que raciocinam, que reagem a remédios, saltam às vezes, daí a nossa necessidade de interagir, bloqueando essa comunicação, esse contágio que eles têm. Da mesma forma, a economia, ela é um organismo vivo, ela reage também às expectativas.
Então, você não sabe ainda em que profundidade a coisa vem. O que eu sei é que, entre tomarmos conhecimento da gravidade da crise, o Brasil não tinha 3 ou 4 casos quando o Mandetta foi ao Congresso Nacional e à presidência. Entre aquele momento e hoje, são 3 semanas e meia ou 4, nós injetamos na economia já 800 bilhões de reais para os próximos 2, 3 meses. Isso é um cinturão de defesa. E isso está justamente lançado para proteger os pequenos negócios, os empregos, mas primordialmente a defesa da vida, a preservação da vida dos brasileiros. Então, as pessoas que teriam dificuldades em se manter, elas podem obedecer ao isolamento do ministro Mandetta, porque elas terão aí 200 bilhões, que é algo, para vocês terem uma ideia, 800 bilhões é o que a gente ia retirar de privilégios da Previdência em 10 anos. O programa de Previdência é: vamos retirar privilégios de 800 bilhões em 10 anos. Nós injetamos isso na economia em 3 semanas e meia. É uma quantidade formidável de recursos, é um amparo formidável à sociedade brasileira do ponto de vista de recursos, e nós estamos dizendo que podemos avançar mais. Próximo repórter. CNI. Eu acho que toda sugestão é bem-vinda, só que o momento, nós vamos ver o momento apropriado de falar sobre ações. Primeiro passarmos sobre as condicionantes, depois das condicionantes, para determinados lugares, para determinadas situações, graus diferentes, não vamos ter receita de bolo. Ok? Então, primeiro, as condicionantes. Todo o governo hoje já sabe, tem muitas ações que não são só do Ministério da Saúde. Por exemplo, a maioria dos estados estão erguendo hospitais de campanha. Em alguns lugares, a União vai ter que fazer também, reforçar os hospitais de campanha. Eu conversei agora já definimos uma planta de um hospital de campanha modular, que a gente está fechando, devemos fazer o primeiro aqui no entorno de Brasília, a pedido do governador Caiado, aqui em Águas Lindas, que é um entorno muito populoso, com uma dificuldade muito grande de atendimento. Então, o ministro Tarcísio já recebe amanhã a planta com todos os itens que são necessários definidos pelo Ministério da Saúde. Ele vai atrás, coloca, põe em pé, põe funcionando para a gente chegar para o governador e falar: está aqui, governador, isso aqui é o que você me pediu. Porque o esforço que ele já fez nos grandes pontos dele, agora aqui nós vamos fazer. Com esse a gente vai saber quanto custa, como é a planta, como funcionou, vamos ver o padrão. É lógico que um hospital de campanha, ele não obedece às regras, às RDCs milimétricas da Anvisa, então a Anvisa vai aprender também como é que é a regra de um hospital de campanha, fazer um bom laboratório. Vamos ver quantos dias que a gente leva para pôr em pé. Isso é super importante, porque se eu tenho uma cidade que eu precise reforçar e colocar em pé, quantos dias antes eu tenho que fazer para não deixar com que ela... Isso tudo nós temos que saber. Eu tenho mandado entregar leitos de UTI nas cidades, eu mandei entregar um pouco em cada capital. O que aconteceu? Dos primeiros 240, no prazo estipulado, me entregaram 130. 110, ou teve problema de logística, ou teve problema de que, olha, a parte de oxigênio não tinha pressão suficiente para isso, olha, deu problema de elétrica. Então, sabendo disso, a gente fez o teste, agora nós vamos mandar os outros com mais antecedência. Isso tudo faz parte do preparo. Nós estamos nos preparando, o SUS está ficando maior para esse tipo de leitos. São Paulo com uma boa performance de organização até agora. Em Rio de Janeiro, mais frágil a organização, mas correndo atrás, mostrando que começaram agora a trabalhar em conjunto, parece o Estado e o município, então a gente começa a escutar. Precisamos de dados melhores. Ceará com muitos casos, né? Brasília com uma cidade complicada. O meu Mato Grosso do Sul, a taxa de utilização de CTIs é a mais alta do Brasil, ou seja, extremamente apertado. Lá tem que colocar mais para poder alargar. Isto tudo é antes de responder a pergunta da CNI. Próxima pergunta, Natália Fruet, TV RBS.
Boa tarde, gente. Minha pergunta vai para o ministro Paulo Guedes. Ministro, hoje o presidente da Câmara disse que ficou preocupado com o calendário do governo para pagamento do auxílio de R$600. Minha pergunta é, o governo planeja como agilizar esse pagamento? E como o senhor disse, faz 2, 3 semanas que a manicure, a faxineira está sem ter a sua renda. Tem como agilizar isso? O Ministério da Economia errou em não agir conjuntamente desde o início com o Ministério da Saúde? Essa é a minha pergunta. Eu acho que está havendo uma falta de percepção quanto ao esforço que é você criar um programa novo. Esse programa não existia. Depois que ele aparece, está cheio de protagonistas, muita gente está reclamando do atraso, de uma opção de coisa. Mas o fato é o seguinte, esse programa não existia. Não existia esse programa, né? Foi um choque completamente inesperado que atingiu a economia brasileira. Então, em 3 semanas e meia, a gente cria um programa novo, que é exatamente o auxílio emergencial aos informais. Fizemos as primeiras simulações por uma questão ética, de forma que eles fossem da mesma magnitude que são do Bolsa Família, para não dizerem exatamente que houve preferência por um tipo de população, né? Ah, porque está no Sudeste, tem mais influência, então a renda média é maior, então vai receber mais. Ora, o papel do governo é de garantir que todos os brasileiros terão acesso a esses recursos básicos necessários à sobrevivência. Não que nós vamos manter distribuições de rendas anteriores, prévias, em situações normais. Então, nós fizemos as primeiras simulações com R$200, exatamente para ser igual ao que era uma Bolsa Família. Depois fizemos as simulações com 300 e sabíamos que naturalmente ia haver uma movimentação política para pagar um pouco mais. Tanto que quando foi a 500, o próprio presidente autorizou 600. Já tinha conversado comigo, sabia até onde poderíamos ir e aprovou com muita empatia e generosidade os 300, mostrando que ele apoiava o movimento da Câmara e do Congresso. Se a Câmara e agora o Senado aprovam e aprovariam 500, não só para os informais, mas também uma complementação temporária para o Bolsa Família, isso nós estávamos preparados e imediatamente concordamos, apoiamos a ponto de enfatizar, olha, não só criamos o programa, como se há uma proposta de 500, nós até apoiamos 600. E apoiamos também que isso seja estendido ao Bolsa Família, que foi uma preocupação nossa desde o início. Agora, sempre vai haver críticas. Se a gente criasse o programa, criaram o programa, mas pagaram menos do que o outro. Aí você bota igual, fala, mas agora está demorando a agilizar. Eu sugiro, inclusive, o seguinte, nós estamos com um problema técnico que chama-se de fontes, e o presidente Rodrigo Maia pode nos ajudar muito. Se ele encaminhar e aprovar em 24 horas uma PEC emergencial que regularize isso, o dinheiro sai em 24 horas, por exemplo. Pode sair rapidíssimo. Se ele aprovar isso lá, eu não digo que sai em 24 horas, porque a implementação tem que ser nos períodos corretos, né? Tem que sair assim, isso vai ser, por exemplo, a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família numa determinada data. Quando chegar essa data, eu tenho a impressão que é dia 16, é dia 18 do mês, eles já vão receber isso. Se não receber, pode dizer que a gente atrasou muito, né? Porque o pagamento é feito, há toda uma logística, o dinheiro não cai do céu de repente, não é? Tem todo um processo, por isso que eu acho que a hora é de união, a hora é de que nós brasileiros temos que estar juntos, juntos nós somos mais fortes, não podemos deixar os brasileiros para trás, não é hora de nós trabalharmos criando, e vocês, mídia, principalmente, também, super importante esse recado, vocês estão extraordinariamente construtivos, ajudaram a criar a democracia brasileira, vocês têm que, justamente, se juntar a nós num momento como esse, para nós conseguirmos os melhores resultados. Então, por exemplo, se isso é faz ombro armas, isso é faz ombro armas, essa corneta aí tocando faz ombro. Foi a armas. bandeira a bandeira, isso. Então, se nós num momento desse,
em vez de explorarmos diferenças de opinião, o presidente Rodrigo Maia disse isso, ele disse aquilo, jogando um contra o outro, eu acho que é o contrário. Eu tenho certeza que o presidente Rodrigo Maia quer nos ajudar a aprovar isso, tanto que ele aumentou o valor inicial que a equipe econômica tinha pensado. O presidente já sabia, já tinha simulado outros valores, apoiou até um aumento maior ainda. Nós queremos implementar isso o mais rápido possível. A questão da implementação, a data da implementação, ela depende entre a nossa decisão, que já tem 2 semanas, até conseguir aprovar isso juridicamente. Porque, por exemplo, a medida do Alexandre Moraes é que abre o espaço para poder você avançar. Então, mesmo que a gente já tenha decidido dar os recursos pela lei da calamidade pública, é claro que vários funcionários nossos, secretário do Tesouro, o subsecretário da Fazenda, todo mundo fica inseguro, porque eles falam, olha, nós estamos aprovando isso aí, mas será que nós temos cobertura jurídica? Será que isso aí depois vai ser usado politicamente contra nós? Ou estamos com cobertura jurídica ou não? Aí vem o ministro Moraes e diz, vocês têm cobertura jurídica. Aí surge outro problema, mas e as fontes? E as fontes? É um problema técnico de fontes. Ora, as fontes estão numa PEC que o Rodrigo Maia está fazendo. Nós esperamos, então, que ele avance com isso, para que todo mundo possa seguir também. Então, isso aí pode ser que a gente vá um pouco na frente e ele venha um pouco depois. Agora, tecnicamente, está apoiado no Ministério da Fazenda, está aprovado, evidentemente, pelo presidente, foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, agora você tem que implementar. Essa implementação depende exatamente de execução de órgãos que vão, por exemplo, do ponto de vista de logística, a coordenação do Ministério da Cidadania. É ele que paga a Bolsa Família. Então, isso agora nós estamos saindo daqui e vamos conversar. Nós vamos sair daqui e conversar lá em cima agora sobre isso. A nossa preocupação com a execução e a nossa responsabilidade é tão grande que a gente quer que acelere isso, que eu, por exemplo, fiz uma reunião com os prefeitos. O prefeito de Salvador, por exemplo, o ACM Neto, ele se comprometeu a mandar para nós, por exemplo, uma lista, porque ele já tem os informais de Salvador. Então, ele tem lá uma lista onde tem os taxistas, onde tem os ambulantes, tem os feirantes, ele tem uma lista. Aí nós já, nessa reunião com os prefeitos de todos os municípios brasileiros, já pedimos, olha, quem quiser já mande essa lista para nós. Mas isso não será uma dificuldade. Todo esse pagamento ia ser com base no cadastro único. Só que o cadastro único cobre menos de 20% da população informal brasileira. Eles têm um número pequeno, justamente porque são informais, nunca foram cadastrados. Então, o que nós temos como princípio é o seguinte, tudo bem, pode vir a lista dos prefeitos para credenciar, isso é bom, pode vir também, a entrega pode ser primordialmente pela Caixa Econômica Federal, mas todo mundo quer ajudar, o Correios quer ajudar, a INSS quer ajudar, o Banco do Brasil quer ajudar, mas é aquele negócio, do ponto de vista de logística, todo mundo ajudar pode atrapalhar. Pode desorganizar. Então, essas questões de implementação não são simples. Eu pediria que houvesse um pouco de compreensão, por um lado, a essa urgência que o dinheiro chegue logo nas pessoas que foram desatendidas, né, que estão desatendidas. Mas, por outro lado, tem que ter uma compreensão que não é trivial você colocar dinheiro na mão de 38 milhões de pessoas, onde 70% deles não estão registrados, não estavam registrados. Agora até são mais do que os 38 milhões, porque o pessoal do Bolsa Família vai migrar do Bolsa Família para lá. Então, pode ser que esse número até aumente. E eles sim estão cadastrados. Então, possivelmente, a Caixa vai pegar o Bolsa Família, que ela paga regularmente. Esse pessoal já está coberto, não está em situação de emergência. Então, basta duplicar a Bolsa, triplicar a Bolsa. A Bolsa era 200, vai para 600. Eles, no dia combinado, que vai ser o dia 18, eles vão receber. Mas e os outros que nunca receberam? E os outros que ainda têm que se credenciar para receber? Não é um problema de logística simples. Então, não é um momento para nós explorarmos deficiências eventuais. O ministro disse isso, olha, o presidente disse aquilo. O momento é dizer o seguinte, nós temos um desafio. O funcionalismo público tem um desafio de execução grande, porque a população também que está desassistida sabe que paga impostos, que paga estudo, eles não estão sob ameaça de perder o emprego nem nada, então é bom trabalhar 24 horas por dia para fazer esse dinheiro chegar na ponta, seja do Banco do Brasil, seja da Caixa. O Brasil espera que cada um faça a sua parte, né? Então, o desafio de execução está à nossa frente, nós vamos tentar cumprir e sabemos que é calamitoso qualquer atraso. Próxima pergunta, Délis Ortiz, TV Globo.
Boa noite, né, já. O Senado estava disposto a votar a amplificação e detalhamento dessa medida dos R$600, que foi acordada com o governo na semana passada, foi aprovada rapidamente, e eles não puderam fazer isso porque não houve a sanção dessa proposta que já foi aprovada por eles, conforme o próprio governo dizia que tinha uma urgência. É uma medida de urgência, portanto, não pode esperar. No entanto, o líder do governo pediu aos senadores um tempo para que o governo tome conhecimento do projeto, da proposta e avalie. O governo está sendo pego de surpresa com esse texto ou já sabia? Por que demora na sanção se é uma medida emergencial e se os senhores estão assegurados por causa da declaração de calamidade pública, por causa da resposta dada pelo Supremo? O que as pessoas não conseguem entender, e os senadores estão reclamando nesse momento, é que eles tiveram que adiar essas votações de ampliação de benefícios que vêm sendo defendidos pelo presidente e pelos senhores. As pessoas não podem mais esperar, e aí o governo pede para esperar porque precisa conhecer melhor o projeto e analisar. Os senhores foram pegos de surpresa? Não, eu acho que está havendo, de novo, como sempre, há sempre um... Eu tenho a impressão que são pessoas que querem ajudar o Brasil, todos, inclusive os senhores, e há sempre um mal-entendido. Isso acontece toda hora tem um mal-entendido. Quer dizer, tem um acordo político sendo feito de um lado, aí o número parece meio alto, aí para o executivo parece uma invasão, uma proposta semi-parlamentarista, aí empurra do outro lado. Quando você vai ver, os ângulos são razoáveis. Um quer participar do orçamento, o outro reclama que o seu espaço está sendo invadido. Aí é a mesma coisa, nós tínhamos preparado um auxílio para os informais. Era um auxílio emergencial para os informais. É natural, chega à Câmara, isso se amplia um pouco, sobe em valor e o presidente diz, olha, ótimo, vamos botar isso aí. Quando vai para o Senado, se amplia mais ainda, aparentemente, né? Vai para também, se estende a Bolsa Família, a Câmara fez isso, e aí o Senado entra. O governo, por seu lado, está reagindo em alta velocidade a tudo isso. Cada um está correndo para um lado. Da mesma forma que o Mandetta tem um problema técnico, se não houver isolamento, vai todo mundo para o hospital ao mesmo tempo e cai o sistema de saúde, ele não consegue atender todo mundo. De certa forma, quando vem uma bomba dessa, veio, quem entra em programa técnico não é um deputado ou um senador que sugere uma medida. Quem entra em programa de técnico é justamente para onde confluem todas essas sugestões. Tem 30 sugestões, deputado da base, contra a base, oposicionista. Eu conversei com, por exemplo, quem deu a primeira sugestão para usar esses recursos e mandar os primeiros 5 bilhões que o Mandetta recebeu, foi uma sugestão da oposição. Foi o Randolfo Rodrigues e o Alessandro Molon, estavam lá na Câmara e falaram, olha, pega esse dinheiro da disputa política aí e joga isso aí para a saúde. Isso aí rapidamente foi processado e virou um dinheiro que foi parar lá no Mandetta. Então, quando você tem uma crise desse tamanho, dessas proporções, é natural que haja desencontro. E é natural que haja também uma exploração política, né? Então, está demorando muito, está demorando muito. Bom, a medida nem existia. Aí nós lançamos a medida. Aí, está demorando muito a implementar. É difícil. Aprovar é difícil. Por exemplo, nós estamos com um problema de fontes. Eu estou dizendo, tem um problema de fontes. Nós gostaríamos de soltar os recursos, precisamos de uma aprovação de fontes. O secretário do Tesouro, o secretário da SOF, da orçamentação, eles falam, bom, nós estamos sem fontes. Isso está autorizado pelo ministro lá, mas não está autorizado ainda pelo Congresso, precisa de uma PEC. Isso não é o governo em si, isso tem coisa fora do governo, tem coisa que precisa dentro do governo. Então, em vez de explorarmos essas diferenças politicamente, o que eu estou sentindo é o seguinte, o Brasil não tem muita paciência para esse jogo político. O Brasil não está com muita paciência, inclusive para a nossa própria capacidade ou incapacidade de processar isso com rapidez. Então, nós temos que responder rapidamente a esse desafio que está sendo colocado para atender a população brasileira, temos que fazer a nossa meia-culpa do lado de cá também, bate muita coisa, então é difícil, às vezes, articular tudo entre nós, é verdade isso,
Quer dizer, o líder do governo que está lá fazendo essa defesa, às vezes ele não está colado no Mandetta sabendo o que o Mandetta está fazendo. Vocês sabem a dificuldade política que é e que foi o ano passado inteiro, não é? Porque tinham regras anteriores que funcionavam de um jeito, tem um grupo que chegou com outro funcionamento. Essa compatibilização não é simples, não é fácil. E a cada momento tem crítica de um lado e tem crítica do outro, a democracia já é barulhenta. Mas no momento que nós somos atingidos por algo dessa gravidade, eu acho que não é momento para ficarmos explorando diferenças, e sim ver como é que nós podemos ajudar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros agora. Então, isso vale inclusive para o setor privado, discutimos isso na reunião que tivemos com os empresários, a mesma coisa. Saímos da reunião, já uma determinada empresa resolveu comprar 1 milhão de testes, vai testar 70 mil para os seus funcionários e para os familiares dos funcionários e vai doar aos outros 930 mil para nós. Esse desafio foi feito para as 500 maiores empresas brasileiras. É um desafio que nós estamos lançando. Testem seus funcionários, prestem um serviço, mostrem lealdade aos seus próprios servidores, aos seus próprios funcionários. Isso está acontecendo, eles estão ajudando, a iniciativa privada está vindo, está começando a comprar os testes, vai ajudar todo mundo. Então, particularmente em relação a isso, se nós estamos... Por que está demorando? Por que se um líder do governo trouxe essa conversa de que não está... Ele pode estar sem saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui também, é possível. Ele está lá conversando lá no Congresso, tem 2 ou 3 centros de poder lá atuando, então tem gente procurando trabalhar em torno de uma concepção nova para um lado, tem uma outra turma oferecendo apoio para a nossa concepção, tem tudo acontecendo num Congresso a qualquer momento do tempo. O nosso programa, a nossa parte econômica, nós estamos aprovando. Entre nós, as medidas estão liberadas, estão avançando. Aí elas entram na Casa Civil, elas vão à submissão, o presidente que já concordou com a gente, mas juridicamente entra a CGU, entra a AGU, todo mundo tem que olhar isso. É o rito burocrático, porque nós estamos lidando com recursos públicos. Se fosse o dinheiro nosso, botava a mão no bolso, soltava em 30 minutos. Fazia um cheque. O problema não é esse, o problema são recursos públicos. Isso mais tarde é pedalada fiscal, isso é impeachment, isso não foi autorizado dessa forma, não tinha licença do Supremo, mas era uma decisão monocrática, depois foi retirada. Então nós precisamos do apoio do Congresso, nós precisamos que o apoio nos dê a origem, nos dê as fontes, ratifique a decisão que o ministro Alexandre Moraes adiantou. Então, isso é um trabalho de cooperação. O Brasil precisa de cooperação. Nós vamos sair juntos disso. É um problema que nos atinge a todos. Não é hora para explorarmos diferenças. Então, eu jamais usaria uma oportunidade como essa para falar mal do Congresso, ou para falar mal do líder, ou para falar mal... Eu só digo o seguinte, é natural que haja um certo desencontro num momento crítico como esse. Tem gente querendo aprovar coisas que não cabem no orçamento. Aí de repente, você com a calamidade pública, você libera o orçamento. Mas aí já aparece gente querendo pegar coisas que não tem nada a ver com a crise e enfiar no orçamento também. Aí você tem que olhar com cuidado para tirar os jabutis, vetar coisas que são colocadas, às vezes, em certas medidas. Então, é um momento complexo, não é nada simples, e eu tenho que acreditar que cada um está fazendo o melhor, inclusive a mídia, cada um fazendo o melhor de si para ajudar a sairmos da crise. Está encerrada a coletiva de imprensa. Um momento, ministro Sérgio Moro. Aqui uma declaração que me veio rapidamente aqui. Informação última hora, mas isso precisa ser confirmado, né? Mas a informação que eu recebi aqui, foi preso em São Leopoldo um detento de 38 anos que foi libertado semana passada por prisão domiciliar humanitária. Foi apreendido com ele 124 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, 6 fuzis 5.56, e um 7.62, além de uma submetralhadora 9mm, e mais 5,5 mil cartuchos de fuzil. Então, assim, de fato, né, medidas de soltura de presos em situação de risco ou em circunstâncias específicas têm que ser muito bem avaliadas. Aqui não vai nenhuma crítica generalizada, né, os magistrados fazem um grande trabalho, mas, por exemplo, não pode soltar preso que tem ligação com facção criminosa sob pena de colocar em risco a população, né, e gerar uma crise de segurança pública. Enfim, na situação do indivíduo que é colocado em prisão domiciliar,
por questões humanitárias relacionadas ao coronavírus, e uma semana depois é apreendido com ele tanta quantidade de droga, tanta quantidade de arma. Já encerrou, já sabe. Enfim, pelo jeito não estava tão precisando, tão doente assim para ser colocado em liberdade. Então precisa ter uma análise de cada caso. Não pode ser colocado em liberdade indiscriminadamente. Tá? Esse é um apelo que eu faço, acho importante. Não vou dizer que isso aqui também é uma situação generalizada, né, mas esses casos individuais fazem a diferença. Então, só esse adendo aqui que achei relevante. Acabamos. Está encerrado. Senhores, muito obrigado. Vamos lá? O ministro Mandetta vai permanecer com a equipe dele agora para aquela conferência técnica. Eu recebi nas minhas redes e também na internet. O Ministério da Saúde fará agora uma apresentação técnica. Não será aberto para perguntas ao final. Obrigada. Vou deixar. Vou lendo aqui, vou lendo. Bom, vamos dar seguimento agora na parte mais técnica, que é a parte de saúde, aonde a gente fecha agora o boletim, que é o que a gente vinha fazendo nos últimos 60 dias lá no Ministério da Saúde. O Wanderson vai apresentar os números dos consolidados, o Gabardo já está aqui ao meu lado, e a gente tem algumas questões, algumas perguntas que foram mandadas pela imprensa lá para o Ministério da Saúde, já que os setoristas não estão vindo aqui ao Palácio do Planalto, onde eu vejo somente os que cobrem a pauta política. Então, vou começar pelo Wanderson, para que ele possa mostrar como é que foi a evolução das últimas 24 horas e os números dessa situação do coronavírus. Boa tarde a todos, boa noite. No Brasil, nós temos hoje 5.717 casos, 201 óbitos, a taxa de letalidade global de 3,5. Os dados individualizados estão no painel, no portal do coronavírus.sus. Renato, por favor, próximo. Nós tivemos de ontem para hoje um aumento de 25% em relação ao total acumulado até ontem. São 1.138 casos novos confirmados nas últimas 24 horas. Próximo, Renato. 42 óbitos novos confirmados nas últimas 24 horas, 26% destes de incremento em relação ao total de casos acumulados até ontem. Quando nós olhamos a taxa de incidência, nós continuamos com o mesmo padrão, não teve alteração em relação a ontem, incidência de 2,7 por 100 mil habitantes. Pode passar o próximo. Perfil dos óbitos, pode passar. Nós temos 181 óbitos, dos quais 181 dos 201 óbitos, eles estão com investigação concluída. Então, aqui está a distribuição dos casos por data do óbito. Então, hoje nós temos 2 óbitos, porém, ainda é um dado preliminar, como foi ontem mostrado. A maior parte são homens, a menor parte mulheres, 59% são homens. A faixa etária dos óbitos é de 89% estão acima de 60 anos, dos quais 20 a 39 são 7 casos, 40 a 59 são 13 e 161 são mais de 60. 28 dos 181 óbitos, ou seja, 15%, não apresentam nenhuma comorbidade. Destes, 18%, ou seja, 5, têm menos de 60 anos. E o grupo de risco, 85% dos outros casos apresentam pelo menos um fator de risco, sendo mais frequente cardiopatia, seguido de diabetes e pneumopatia. Próximo. Hospitalizações. Nós temos até agora registrado no sistema 1.075 casos, 5,5% do total de internações de síndrome respiratória aguda grave no país, confirmados para Covid-19. Pode passar? Então, aqui nós temos o estado de São Paulo, com a maior frequência de internações, são 902 casos internados por Covid, seguido do Paraná com 20,
Minas Gerais com 19% e sucessivamente. 48% das hospitalizações ocorreram em São Paulo, 84% das hospitalizações confirmadas por Covid ocorreram no estado de São Paulo. Aqui nós estamos mostrando desde ontem o total de incremento de casos em relação ao ano de 2020, o ano de 2019, então nós temos um incremento de 149% em relação ao ano de 2020. Basicamente são essas informações, ministro. Muito bem. Deixa na apresentação, por favor, que eu gostaria, Vandes, que você colocasse assim, dúvidas que são frequentes aqui nas perguntas dos temáticos de saúde que mandam lá para o Ministério. Primeiro, a taxa. Muitos me perguntam aqui, houve diminuição do número de casos? Está aumento do número de casos em função da última semana? E quando esperar isso ou não? Ministro, nós estamos ampliando a testagem. Esta semana ampliamos em 90 mil o número de testes, ou seja, vamos distribuir esses testes que já estão prontos para os estados, são testes de RT-PCR. Com isso, a gente vai reduzir o estrangulamento de exames. A pergunta que ele faz é da Cristina Lemos, da Record. Ela pergunta assim: houve um pico na sexta-feira, com 502 novos casos. Depois disso, foram 3 dias consecutivos de queda. 487 novos casos no sábado. No domingo, 353, queda de 27,5%. E ontem o número voltou a cair, 323 casos de Covid, cerca de 8% a menos. Isso é o resultado das medidas de isolamento social adotadas com rigor, principalmente nas capitais, onde há maior incidência da doença? Olha, o que nós temos de informações preliminares é que ainda temos um período muito curto para poder avaliar se está em queda ou está subindo, ainda temos monitoramento. O estado de São Paulo, segundo análises preliminares, teve uma redução da velocidade de transmissão, R0, segundo pesquisadores, caiu de 6 para 2, ou seja, em vez de transmitir uma pessoa, transmitir para 6, ela está transmitindo para 2 casos, que é a média global, mas ainda é muito recente para afirmar. O que eu acho que a gente pode deixar claro é o seguinte: a diminuição dessa capacidade, uma coisa a gente pode afirmar categoricamente: não entrou na espiral absoluta, que é aquela curva ascendente, aquela curva assim, que entrou Nova York, que entraram as cidades, porque houve essa parada, houve essa conscientização de todo mundo. Agora, o grau de benefício que nós vamos ter, a gente para 2 semanas para ver como que isso vai replicar nas outras 2, porque o tempo de incubação são 14 dias. Muita coisa que está acontecendo hoje, caso que está acontecendo hoje, é reflexo de 14 dias atrás. Nós temos hoje nem 7 dias de que a gente está ficando em casa. Por isso que é importante manter, porque nós temos 2 objetivos nessa fase. Um é esse de diminuir ao máximo as nossas chances, principalmente de chegar nas nossas grandes aglomerações. E segundo, melhorar ao máximo as condições de trabalho de equipamentos de proteção individual. Lembrem-se que a China fechou e ela é a produtora mundial desses equipamentos. E nós estamos fazendo uma força enorme. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem estoque hoje na mão dos estados. Mas é um estoque muito enxuto para a gente rapidamente atacar se a gente volta para uma atividade agora, pode acontecer de daqui a 2, 3 semanas começar uma ascendência, a gente não ter equipamento de proteção individual e a gente ter que ir para um lockdown total para tentar proteger os nossos trabalhadores. Então, não vamos fazer nada sem os números, a epidemiologia e planejamento. É claro que o assunto teste é um assunto que nós precisamos melhorar, e muito. Aqui tem uma pergunta que está lá na frente, mas é uma pergunta muito apropriada, que é uma pergunta feita lá pela correspondente, acho que do El País, que pergunta: o ministro anunciou que parte dos testes rápidos chegaram ao Brasil. Houve algum estudo aqui para ver a sensibilidade desses testes no Brasil?
como está sendo feita a distribuição, blá, blá, blá. O que é sensibilidade? Bom, se eu faço os testes, eu pego pessoas que tiveram pela PCR-RT. Esse teste, quando fala que esse não tem jeito. PCR, ele vai no DNA, é o DNA do vírus que está presente. Quando ele fala que 100% de acerto, não tem margem nenhuma. Esses testes rápidos, que vão ver imunoglobulina, eles têm variáveis graus de sensibilidade. Alguns baixos, 40%, 35%, outros inexistentes, e não tem nenhum que chegue perto da sensibilidade da PCR-RT. Esse que nós falamos e que nós estamos recebendo de doação da Vale é um que foi admitido pela Comunidade Europeia, que é, nesse momento, quem tinha maior volume para vender para um país continental como o nosso, e era o que a gente achava que tinha a melhor fase de testagem prévia pela Comunidade Europeia. Quando ele aqui chegar, e agora chegou ontem, a gente vai começar a ver no nosso meio, na nossa sociedade, como que é a sensibilidade. A gente espera que ele seja em torno de 40% sensível, porque como a gente vai usar muito, com 40% de sensibilidade, a gente vai ter uma massa de testes positivos muito alta para a gente medir. Mesmo que a gente não tenha sensibilidade altíssima de 100%, ou de 90%, ou de 80%, ou de 60%, 70%, quanto mais tiver melhor, mas o fato de nós fazermos, nós vamos ter um número muito grande de pegar situações aonde a gente saiba que a gente precisa perceber. Então, a gente não está tanto preocupado com a sensibilidade absoluta, a gente está preocupado com uma quantidade que a gente possa perceber rapidamente locais aonde está circulando, e como a gente vai fazer muito PCR-RT, nós fechamos o contrato com um pool de laboratórios privados, vamos fazer os checkpoints, as pessoas chamam de drive-thru, que a pessoa passa, baixa o aplicativo, ali confirma as condicionantes, ou ela é referenciada pela unidade de saúde, ou ela é referenciada pela telemedicina, ela entra para fazer. Todos os dias a gente faz a logística e centraliza isso tudo em São Paulo e no Rio. Em 24 horas a gente devolve no aplicativo para a pessoa e para o sistema de saúde. Esse teste, sim, esse é o que nós vamos levar quase como um mantra nosso, para a gente saber a velocidade de propagação. E o outro nós vamos usar muito para saber em qual velocidade de percentual da população que tem anticorpo. Se eu chegar a 50%, 60%, 70% da população brasileira com anticorpo, ou de uma cidade, ou de uma comunidade, eu posso ficar muito mais tranquilo que eu não vou mais ter epidemia. Eu posso ter caso, mas não tenho mais epidemia daquela gripe. Então, teste, como tem muitas perguntas aqui sobre teste, eu espero que isso tenha deixado bem claro para vocês, porque eu tenho muito receio, a população está assim, então se eu pegar esse teste aqui, eu vou saber lá, vou botar meu nome, será que eu estou, será que eu não estou? Vai ficar aquela coisa. Calma, não é assim, isso não é um teste que você faz e sai com o resultado na mão, isso é uma ferramenta para o sistema de saúde saber como administrar dinâmica populacional intensa em movimento. E principalmente para a gente saber, trabalhador de saúde, como que ele está em relação a anticorpo. Isso o sistema ele pode ter colapso também pelos recursos humanos. Você pode ter tudo lá, você pode ter máquina, pode ter tudo, mas pode não ter recursos humanos, não ter o médico. Aliás, aqui, meu desejo aí de restabelecimento para o meu amigo Raul Kutait, médico que está na UTI em São Paulo. Meus pêsames, Angelita Gama, uma das referências nacionais no tratamento do câncer coloretal. Enfim, Davi Wipp, melhoras para você lá em São Paulo. E isso será comum em todas as cidades. Esses nomes que eu falei são grandes referências nacionais. Em toda cidade, em todo município, que onde tiver a linha de enfrentamento, nós teremos médicos anônimos, ou com nomes que não chamarão tanta atenção quanto essas pessoas, mas vai a eles aqui a minha garra, a minha sensibilidade, nós estamos juntos, nós vamos juntos nessa, essa briga é com a medicina,
essa briga com a enfermagem, com o pessoal da saúde, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, odontólogos, psicólogos. Agora mexeu com um, vai mexer com todo mundo. Nós vamos encará-la, e nós vamos encará-la com os equipamentos certos e com o máximo de técnica que a gente possa ter. Tem aqui, são perguntas sempre técnicas que vêm aqui, tem essa questão da faixa etária dos óbitos, eu acho que o Wanderson colocou ali, que é a pergunta da Ana Paula, da TV Globo, a faixa etária dos óbitos por Covid-19 que não possuíam nenhum fator de risco. Eu acho que a gente não fez essa análise. Fez? Quantos que é, Wanderson, para a Ana Paula, da TV Globo? Aperta o microfone, Wanderson. Um minuto. Vamos passar na segunda aqui para o Gabardo ir respondendo, enquanto o Wanderson... O Vladimir Neto, também da Globo. Um balanço do número de testes para a Covid-19. Quantos vocês têm em estoque? Quantos testes o Ministério da Saúde distribui? Para onde? Quantos vão chegar nessa semana? Ele quer saber dos testes. Eu já falei, agora é só quantitativo. Então, deixa eu só responder a primeira. Primeira. Quantos que não possuíam nenhum fator de risco? 28 pessoas que evoluíram para óbito não possuem nenhum fator de risco. Ok. Destes, um tem entre 20 e 29 anos, um tem de 30 a 39 anos, um tem de 40 a 49 anos, 2 tem de 50 a 59 anos, 6 tem de 60 a 69, 7 tem de 70 a 79, 7 tem de 80 a 89 e 3 tem de 90 a 99. Quando a gente fala fator de risco, a gente está falando de doença declarada. É lógico que uma pessoa com mais de 90 anos, por mais que ele esteja sem nenhuma informação, que a família fala, olha, ele é ótimo, ele anda, ele faz, mas o simples fato da faixa etária, talvez, por exemplo, a suprarrenal de um jovem, que é quem produz cortisol, quando você agride uma criança, ela super responde, um adulto, ele super responde, um jovem. Com o passar do tempo, a suprarrenal não produz a quantidade de cortisol que enfrenta o processo inflamatório. Então, eu acho assim, o mais importante é a gente saber, abaixo de 60 anos, essa sim seria que você teria que olhar, Wanderson. Abaixo de 60 anos, porque a idade por si só é um fator de comorbidade. Então, um óbito aos 20, um óbito aos 30, não sei qual é, o número estatisticamente é muito baixo, mas ele tem que ficar na memória de todo mundo que, olha, nós vamos atravessar, um ou outro pode ter essa gripe, ela pode ser extremamente forte, pode fazer uma pneumonia química e você pode evoluir mal. Agora, focar, o nosso problema são os idosos e, principalmente, todos eles ao mesmo tempo, não tem sistema de saúde que resista. Então, segurar, achatar a curva e aumentar o número de leitos que a gente vai conseguir colocar. Os jovens, nós teremos casos assimétricos, teremos casos que precisarão de internação, teremos casos que atravessarão dias difíceis, mas o número de óbitos é baixo. Estatisticamente, a gente acha que, num cômputo geral, isso vai acabar seguindo o que aconteceu na Itália, na China, em todos os lugares. Do número de casos de óbitos. Aí eu tenho chamado a atenção aqui, nós temos um hospital de idosos, como se você tivesse assim, o que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração. Primeira coisa que você não quer. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer, que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer é que entre o vírus nesse ambiente. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Maggiore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevent Senior, onde ele só vendia para pessoas acima de 60 anos.
Ele achou na sua cabeça de empresário que os idosos compram muito o plano de saúde. Então ele falou, eu vou vender um plano de saúde mais barato, não vou mexer com pré-existência, vou admiti-los. Ele não diluiu o risco da carteira, ele ficou com aqueles que são os mais complexos. Montou um hospital, um ambulatório, falou, eu vou administrar o preço disso daqui, montando um serviço para atender só eles. Consigo os médicos por um preço bem apertado, consigo os enfermeiros tal, e vou fazer um serviço para eles terem. Ele não contava com a entrada de um vírus de tropismo para esse paciente e provavelmente não tomou as barreiras que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus. A partir do momento que entrou ali dentro, você não consegue tirar as pessoas, porque elas estão em isolamento ali dentro, você não sabe quem vai apresentar a doença ou não, e você tem todas essas pessoas imunossuprimidas. E você já fez 80 mortos, 80 óbitos, de um total de quantos em São Paulo? 130. 136. 80 num lugar só. Não tem que proibir o hospital existe e tem todos esses idosos lá dentro ao mesmo tempo, e você já fez já se constituiu um ambiente de transmissão elevada lá dentro. Então, isso aí, eu tenho dialogado com São Paulo, hoje estavam falando de intervenção nesse hospital, para ver se vão conseguir fazer algum método barreira, porque senão, se ficar isso ali dentro, você imagina esse quadro ali dentro. E isso, quando a gente mostra o número sem explicar esse caso, isso contamina muito a percepção que a gente tem no coletivo. Pô, de 136 casos em São Paulo, você fala, nossa, mas espera aí, 80 é num lugar só, num endereço só. Então isso a gente chama, pode acontecer? Pode. Mas se esses idosos estivessem espalhados dentro da cidade de São Paulo, nas suas casas ou em diferentes hospitais, que seria uma coisa razoável, ninguém imagina de um hospital com todos os leitos ocupados por idosos, né, e não ter feito a barreira muito pesada que teria que ser feita. Então, a gente acha isso um ponto fora da curva, mas entende e joga no nosso boletim, está na nossa letalidade, só estou explicando que, às vezes, quem olha vai falar, nossa, em São Paulo existe muito... Pode acontecer no Rio de Janeiro, por exemplo, de cair num lar de idosos. Pode acontecer. Deus me livre, mas pode acontecer. Vai acontecer um case como esse. Então, tem que cuidar. Local que tem aglomeração de idoso, retiros, asilos, pessoas que... Tem muita gente que monta no fundo da casa 4, 5 quartos, 8 quartos para atender idosos. Isso é comum dentro do Brasil. Muito cuidado, porque quando pega em um, acaba fazendo um bolsão, uma bolsa de pressão no sistema. Lembrando que as perguntas que o ministro está respondendo são perguntas já pré-selecionadas pela Ascom da Saúde. Então, a gente pede por isso que não sejam realizadas perguntas presencialmente, para que possamos priorizar as perguntas já selecionadas anteriormente. Por favor. Vamos lá, Gabardo. Tem duas perguntas aqui que dizem respeito a uma preocupação com a cloroquina. Uma, relacionando o fato de a Índia, que é o maior fornecedor mundial dessa IFA, né, necessário para a produção da cloroquina, está fechado, e isso realmente é verdade. E aí a preocupação que nós não tenhamos a quantidade suficiente. É para tranquilizar a população que o Brasil tem uma quantidade de IFA para produzir cloroquina suficiente para atender toda a nossa demanda, exatamente porque nós produzimos cloroquina, é o país que mais produz cloroquina para usar para a malária. A malária fundamentalmente existe no Brasil. Então, Só que nós não podemos esquecer que vamos ter casos de malária, não podemos esquecer que vamos ter lúpus, que vamos ter artrite reumatoide. Okay? Mas nós temos um bom excedente, não é isso, Gabriel? Exatamente, mas é tranquilizar que a quantidade que nós temos para produzir cloroquina é suficiente para atender a demanda que nós vamos ter pela frente. Ok, aí depois vem perguntas. Quantos leitos de UTI estão vagos e quanto o Ministério da Saúde espera ter para o momento de pico de casos, contando com os leitos sendo criados por outros entes federativos? É a Letícia Casado, do New York Times. Nós estamos, hoje de manhã, nós vamos agora começar a fazer uma central nacional, consolidar esses casos.
Então, hoje nós estamos fazendo uma tabelinha simplificada, onde a gente vai ter leitos que nós temos, leitos ocupados, leitos que foram abertos, leitos que estão por abrir. Acho que vai ficar bom, acho que a nossa estratégia para leitos vai ficar boa, mas ainda não temos, todos os estados hoje estão fazendo essa tabelinha simplificada, que eu acho que isso vai ser um bom termômetro. E aquilo que eu falei, coloquei hoje claramente para os ministros, essa questão de como que vai ser a dinâmica social. Primeiro, nós vamos organizar as condicionantes. A gente quer chegar numa relação boa de leitos, isso vai ser diferente por estados, mas a gente primeiro vai ter a certeza da organização do nosso sistema de saúde para poder atender. E, paralelo a isso, vão fazendo as outras coisas que precisam ser feitas por outros ministérios. A Letícia Carvalho, da TV Globo, pergunta se o Ministério da Saúde soltou alguma recomendação formal para que cirurgias eletivas sejam adiadas. Não. Essa recomendação ela não é geral para todo o país. A recomendação de suspender cirurgia eletiva, ela depende da evolução da doença, da evolução da virose. Então, tem situações, como é o caso de São Paulo, que é óbvio que São Paulo não está mais fazendo cirurgia eletiva, o Rio de Janeiro não está mais fazendo cirurgia eletiva. Agora, não tem por que um estado que tem 2 ou 3 casos até agora, que possam já suspender a cirurgia eletiva. Então, é uma recomendação que se preparem para isso, mas eles vão suspender as cirurgias de acordo com a evolução e com a necessidade. Não existe uma recomendação geral para todo o país de não fazer mais esses procedimentos. Renan Ramalho, do Antagonista. Com a taxa de ocupação atual e projetada para os próximos meses, incluindo as internações por Covid-19, em que data o Ministério da Saúde estima que pode haver saturação total das UTIs no Brasil, nas redes pública e privada? Bom, eu espero que nunca. A gente está trabalhando para que isso nunca aconteça. Isso vai depender de 2 fatores. Taxa de disseminação, quantidade da curva, quanto mais vertical. Nós temos uma capacidade, suponhamos que nós estamos aqui, eu tenho uma capacidade até aqui de atender. Se ela faz isso aqui fica descoberto. Nós estamos tentando fazê-lo aqui para caber. Não sabemos como isso vai ser, não sabemos a intensidade. Vamos agora perceber como é que vai ser a entrada desse vírus nos grandes conglomerados de áreas de exclusão, favelas. Ali vai ser o grande enigma brasileiro. Ali nós vamos ver o que nós plantamos nesses anos todos de moradia inadequada, de saneamento básico que não existe, de aglomeração de pessoas, de falta de aeração, comunidades que têm um número enorme de tuberculose, com comorbidades, com muitas doenças associadas. Então, é muito preocupante cidades que têm grandes comunidades de exclusão. Rio de Janeiro, as comunidades na periferia da cidade, São Paulo, que embora proporcionalmente tenha menos, mas na quantidade é um número elevadíssimo de pessoas na periferia, em áreas de muito difícil isolamento, muito difícil higiene, muito difícil prevenção. Isso nós vamos ver como é que isso vai se dar. Elas têm algumas vantagens, essas comunidades, a faixa etária é muito mais jovem, pode acontecer delas fazerem esse efeito rebanho, essa imunidade coletiva rápido e eventualmente protegerem, mas isso é um enigma e isso é o que mais desafia. Eu não posso fazer um raciocínio linear igual para todo lugar do Brasil. São diferentes, são situações diferentes e nós vamos lutar uma luta muito grande. Não dá para eu fazer previsão nem otimista e nem pessimista. Nós vamos viver uma semana de cada vez e procurar reforçar ao máximo o nosso sistema. O Jonas Valente, se há número de curados totalizado pelo Ministério, caso sim, quantos até o momento? Isso é o Wanderson. Acho que você não tem... Não, teste já falei demais hoje. Não, quantidade ontem chegou 500 mil, hoje nós vamos receber 5 milhões de testes, depois mais 5 milhões de testes. Nós devemos trabalhar com 10 milhões de testes, desses testes simples. Não, é a pergunta número 9. Se já há números de curados totalizados pelo Ministério, caso sim, quantos até o momento? Nós vamos, na verdade, é só para esclarecimento, os curados
colocado nos balanços internacionais são os recuperados, na verdade. São as pessoas que receberam alta. Porque todo mundo que pegou o vírus e não teve nenhuma complicação está curado. Sabe o que é, Evandro? Eu acho que ele quer saber o seguinte: quantas pessoas já têm anticorpo? Ó, tem muita gente que não vai ter nada, simplesmente vai ter o anticorpo. É aquela pessoa que deu sorte, que pega o vírus aos 47 minutos do segundo tempo, ele já está bem baleadinho, fraquinho, mas ele dá conta de entrar no seu nariz e o seu sistema de defesa dá conta de tirá-lo, sem que você tenha nada, nenhum sintoma. Metade das pessoas vai acontecer isso. A outra metade não vai pegar, metade vai acontecer isso, dos que pegaram. E aí, esse pessoal é que ele quer saber, a gente vai medir, a gente chama isso de inquérito sorológico. A gente pega, igual vocês fazem pesquisa eleitoral, vocês não pegam 3.000 pessoas e dão uma pesquisa eleitoral que dá 97% com margem de erro de 3 a mais, 3 a menos? Aquilo ali a gente faz nas cidades, nos bairros, por amostragem, usa um modelo matemático e fala, ó, pelo número que tem aqui, a gente já sabe que 20%, que 30%, que 500, 1.000, 1 milhão de pessoas já têm anticorpo. Isso vai ser um dos bons indicadores que a gente vai ter para saber momentos de acelerar e desacelerar. Eu acho que a pergunta dele traz no pano de fundo é isso daí. Como é que a gente sabe, em vez da gente ficar falando, olha, esse aqui sarou, quantas pessoas já têm anticorpo? Isso a gente está começando a medir. Com a Universidade de Pelotas e a USP. Com a Universidade Federal de Pelotas, que vai fazer isso, e a USP, que são 2 parceiros de monitoramento da imunidade coletiva. Enfim, o resto são perguntas repetidas. Eu tenho falado DNA de vírus, mais um capítulo da série Erramos. Vírus não tem DNA, vírus tem RNA. O Gabardo já aqui me corrigiu. Corrigiu porque sabia ou porque mandaram no seu... Não, foi o Wanders que corrigiu? Ou mandaram aí? E aquela citação do Paulinho da Viola, faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Quem fala isso, esse conselho eu recebi do Rivaldo Venâncio, pesquisador, virologista da Fiocruz. Vai aqui um abraço para o Rivaldo Venâncio. Eu acho que as perguntas todas foram abarcadas aqui, a grande maioria delas. Ontem à noite aconteceu um episódio lamentável. Um grande amigo meu foi a minha voz na internet durante os 8 anos do meu mandato como deputado federal. Tinha um blog de notícias, não era um jornalista, não era um profissional de comunicação, mas tinha um texto muito aguçado, muito inteligente, uma pessoa muito querida, chamado Kiko Canguçu. Ele postando lá por 11h30, meia-noite, postou que ele tinha visto uma pessoa que tinha sinusite, que tinha tido coronavírus. Ele começou a falar que a sinusite dele estava atacando e que ele foi ler, que ele viu, e ele faz uma postagem e põe socorro Henrique, ele me chama só de Henrique. Passados 5, 10 minutos ele fez uma outra postagem de um post e não mais postou. E infelizmente ele foi encontrado, ele morava sozinho, ele foi encontrado falecido na casa dele, pelo seu filho, e é um grande amigo, um cara que me ajudou muito na vida, e como ele falou socorro Henrique, e eu não pude estar lá para ajudar, eu transmito aqui meus pêsames para o Luiz Guilherme, filho dele, para toda a família, para toda Campo Grande. Ele era muito conhecido lá, não era um profissional de imprensa, mas era como se fosse esses profissionais que tratam a notícia, né, dos blogs. Então não deu para, desculpa aí meu amigo, não deu para te socorrer na hora. Provavelmente ele estão investigando, mas provavelmente foi um infarto. Ele tinha uma faixa etária de 60, 62 anos, e eu não pude estar lá para te acordar, para te socorrer, mas assim, vamos lutar junto, e você lá do céu, a gente vai socorrer o maior número de pessoas nesse Brasil. Obrigado, acho que por hoje está bom. Todos os dias o Ministério da Saúde vai estar aqui. Obrigado. Está encerrada a apresentação. Uma boa noite a todos.
Você acompanhou com a gente entrevista no Palácio do Planalto com atualizações sobre o coronavírus e as medidas de enfrentamento à pandemia. Voltamos agora à programação da TV Brasil e você segue bem informado pelas nossas redes sociais.